E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sistema de numeração indo-arábico. Desde já eu vou pedir para você não se esquecer, tá? Você tá no YouTube, então você já sabe. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? E também queria pedir, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo, deixa aí nos comentários, que eu leio cada comentário e interajo com vocês, tá bom? Então vamos mudar aqui a tela e bora pro vídeo de hoje. Sistema de numeração decimal, também conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Por que indo-arábico? Porque começou lá na Índia, certo? Há 300 anos antes de Cristo, foi criado pelos hindus, esse pessoal que vivia às margens do rio Indo, e foi aperfeiçoado pelos árabes. Então nós temos aqui, nessa próxima figura, uma evolução do sistema de numeração indo-arábico. Perceba que vários povos aqui deram as suas contribuições para o sistema que nós temos hoje em dia, tá? Na próxima imagem, nós vamos ver quais são as características desse sistema. Primeiro, nós temos um sistema que tem 10 símbolos, por isso esse sistema é chamado de sistema de numeração decimal. Você vai ter aí 10 algarismos, tá certo? Então a palavra algarismo, que é uma homenagem ao matemático árabe Al-Khwarizmi, você vai utilizar 10 símbolos para representar qualquer número, tá? Você vai agrupar esses números, esses algarismos, e vai formar números, tá bom? De que forma? As quantidades são agrupadas sempre de 10 em 10. Então, por exemplo, se eu quero representar a quantidade 15, essas 15 bolinhas aí, eu vou agrupar primeiramente 10, aí vão sobrar 5, e o que é que acontece em seguida? Isso aqui vai representar uma dezena, certo? E 5 unidades, tá bom? Desculpa aí o desenho meio tosco, que hoje eu estou sem a minha mesa digitalizadora aí, tá bom? Fiz no mouse mesmo. Então aqui representa o quê? Uma unidade, que vale 10, e 5, desculpa, uma dezena, que vale 10, e 5 unidades, tá certo? A próxima característica desse sistema é que ele é posicional. Quando você estuda o sistema de numeração egípcio, você percebe que ele não é posicional, ou seja, se você troca a ordem dos símbolos, o número não muda. Já no nosso sistema, mudou a ordem dos algarismos, mudou o valor do número, tá certo? Por exemplo, 45 representa o quê? Representa 4 dezenas e 5 unidades, né? Já o 54 são 5 dezenas e 4 unidades. Então perceba que aqui são coisas diferentes, né? 54 vale mais do que 45, tá bom? Então, cada número, cada algarismo, dependendo da posição em que esteja, ele vai assumir um valor, uma quantidade diferente, tá certo? Que é justamente o que nós vamos falar nessa terceira característica. Todo algarismo tem valor posicional 10 vezes maior do que ele teria se ele estivesse ocupando uma posição imediatamente à sua direita. Ou seja, explicando isso com números, eu tenho aqui o número 333, um número formado apenas por algarismos 3, né? Só que esse algarismo 3 aqui, esse primeiro, ele vai ter valor posicional 3, esse do meio vai ter valor posicional 30 e esse aqui 300, tá? É isso que eu coloco aqui. Sempre ele vai aumentando 10 vezes a cada casa decimal que você passa à esquerda, tá certo? Então, a primeira aqui, a mais à direita, é 3, a segunda, 3 vezes 10, 30, e a terceira, 3 vezes 10, 30 vezes 10, 300. E aí, nós entramos na parte em que se fala em valor posicional de um algarismo, tá? Que vai ser trabalhado também na aula de hoje. Muito importante esse conceito de valor posicional. Vamos ver aí o exemplo, né? Nós temos qual o valor posicional do algarismo 6 nos números abaixo. Então, eu tenho aí 164. Esse 6 aqui está no algarismo das dezenas, então vai ser 6 dezenas, o que dá 60. 1236. Como esse 6 está no algarismo das unidades, ele só vale 6 mesmo, tá? E 6.524, o valor posicional desse 6 aqui é 6.000, tá bom? Bem simples, né?
um exemplo. E agora nós vamos falar um pouco sobre as ordens e sobre as classes desses números naturais, tá bom? O que são ordens e o que são classes? Essa ideia de ordem e classe, pessoal, surge quando nós precisamos ler por extenso ou escrever por extenso um determinado número, tá? Então, para facilitar a leitura e a escrita dos números, nós agrupamos os algarismos de 3 em 3, da direita para a esquerda. Cada um desses grupos de 3 algarismos é chamado de ordem. Quem são as ordens que nós utilizamos? As ordens das unidades, ordens dos milhares, dos milhões, dos bilhões e por aí. Vamos ver um exemplo aqui, né? Antes do exemplo, corta, né? Voltou. E cada posição desse algarismo é chamado de ordem, tá bom? Veja só, eu tenho aqui o número 359.285. Ele vai ter duas classes. Ó. Quando eu separo de 3 em 3, você vai ter aqui duas classes. A primeira classe e a segunda classe. A primeira classe é chamada de classe das unidades simples. Tá? Como é que a gente lê isso? 285. A segunda classe é chamada de classe dos milhares. A gente lê isso aqui como sendo 359 mil. Tá bom? Só a título de informação, eu trouxe para vocês aí algumas classes, como você vai ler isso aí, tá? Então, por exemplo, quando você passa das unidades simples, você vai ter os milhares, né? Você vai ler, por exemplo, o menor número que você escreve com milhar é o 1000. Quando você bota um seguido de 6 zeros, você vai ter milhão. Um seguido de 9 zeros é 1 bilhão. Um seguido de 12 zeros é trilhão. Aí você vai ter quatrilhão, quintilhão, sextilhão, setilhão, octilhão, nonilhão, decilhão, tá bom? Então, só a título de curiosidade mesmo, tá bom? Muito dificilmente nós vamos utilizar algumas classes dessas daqui. Próximo exemplo, nós vamos pegar esse número aqui e escrever como se lê. Mas primeiro, é importante a gente entender quais são as classes que esse número tem, tá bom? Então, esses três primeiros aqui, unidades, depois milhar, milhão, bilhão e trilhão, tá certo? Então, a leitura desse número vai ser 125 trilhões, 678 bilhões, 349 milhões e 200 mil, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e eu agradeço a sua audiência. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.